chamo Cantarelli da Silva Araújo. Sou natural de uma cidade chamada Coari, no interior, do Amazonas. Sou adventista há 16 anos e a história que irei contar hoje é uma história de superação, fé e propósito. A história que eu vou contar hoje não é minha, mas é de um amigo meu chamado Antônio Amaral. Seu Antônio, ele é bem muito novo, foi criado no interior da cidade de onde ele morava. Família toda católica, não havia nenhum evangélico e eles eram muito praticantes na época. E seu Antônio, como todo jovem, aos 13 anos de idade, gostava de ajudar seus pais na roça, lá onde ele morava. Eles costumavam muito, que eles falam lá, quebrar castanha, que era um produto que eles comercializavam lá. E certo dia, seu Antônio estava debaixo de uma castanheira quando veio um ouriço e caiu diretamente no seu crânio. E seu Antônio, desacordado, a família levou. Lá onde eles moravam era muito distante da cidade e não tinha como chegar a tempo no hospital, então a família já estava esperando a morte de seu Antônio. E seu Antônio, passado alguns dias, ele conseguiu acordar. A família não sabe como ele conseguiu acordar. E levaram ele para a cidade para ver se tinha alguma sequela do acontecimento. Os médicos fizeram todo o exame nele e não detectou nada, nenhuma sequela. E a família ficou sem saber o que dizer, porque o baque ali, daquele ouriço que caiu nele, levaria à morte na hora, pela velocidade que veio. E, felizmente, ele conseguiu sobreviver. Ele, certo dia, sozinho na mata de novo, ele estava caçando, porque eles viviam da caça e da pesca lá, E aí, certo dia, ele saiu sozinho da casa e foi a uma distância mais ou menos de 1 hora de onde ele morava. E lá no Amazonas, onde ele morava, tem vários bichos peçonhentos, E um deles é a cobra, é uma espécie de cobra que é chamada surucucurana. Quando ela morde a pessoa, ou se ela não chegar a tempo no hospital, ou ela morre, ou ela fica com sequela. E nesse instante que seu Antônio estava caçando, ele foi picado por uma cobra. E a surucucurana, que é uma das mais perigosas do Amazonas. E seu Antônio, a 1 hora de casa, já estava esperando sua morte, Certo ponto, quando ele vinha na canoa dele, que era onde ele fazia os afazeres dele, ele começou a colocar sangue pelo nariz, pela boca, que é uma das sequelas que quando ela morde a cobra, ela deixa, E aí, seu Antônio, certo ponto, ele desacordou. E aí, para ele, no pensamento dele, ele já estava morto. E quando ele acordou, ele já estava na casa dele. A família não sabe como é que ele chegou lá no porto da casa dele. Desacordado, só ele, Então, a família já estava esperando um pior também, porque ele estava todo botando sangue por todo canto dele, Então, a família deixou esperar para ver se acontecia o pior, que já era para fazer o sepultamento dele. E seu Antônio, ao passar alguns dias, ele também já foi melhorando. E a família, mais uma vez, estava vendo diante deles ali um milagre, que não sabiam, porque eles não tinham conhecimento da palavra de Deus. Então, eles já, por algum momento ali, eles já estavam desacreditados, e foi quando seu Antônio foi melhorando. Melhorou. E também ficou sem nenhuma sequela. O que mais impressionou foi a situação de ele não ter ficado com sequela. A família ficou admirada disso. Já seu Antônio, jovem, teve seu primeiro filho. Então, em certo momento, ele levou seu filho também para ir para a mata. Se deparou com uma dos animais mais perigosos do Amazonas, que foi uma onça pintada. E o seu Antônio andava com 3 cachorros. 2 maiores e um pequenininho. Seu Antônio pediu para o seu filho, o Júnior, ficar na árvore, porque ele já sabia que ia esperar o pior ali, porque um ser humano e um animal tão grande só com a ajuda de Deus. Então, nessa hora, foi quando os cachorros estavam brigando com a onça, e seu Antônio também estava se esquivando, porque ela vinha pro lado dele, E aí teve um certo momento que o animal conseguiu abater os 2 cachorros do seu Antônio. Seu Antônio já estava esperando o pior, porque os 2 cachorros maiores dele já estavam mortos,
Então, foi quando o pequenininho, seu Antônio já estava cansado, o pequenininho conseguiu muito rápido morder a pé da onça, né? E foi nesse momento que seu Antônio, contando pra gente, ele sentiu um poder grande assim de força e se virou, né, e conseguiu tirar uma única arma que ele andava também, que era uma faca. Lá na época eles chamavam punhal. E ele conseguiu efetuar o abate da onça, né? E seu Antônio chegou em casa, falou desse acontecimento, né? E as pessoas não acreditaram, mas ele levou um pedaço que eles falam lá, que é da onça, né? Ele levou a parte da munheca da onça para mostrar que era verdade, e ele estava, né, com alguns aspectos de luta, né? E aí a família acreditou, então a família viu diante dele mais um milagre acontecendo. Então, seu Antônio, certo momento, também tinha levado seu filho pequeno. Quando ele estava subindo, ele estava lá, na hora já para tirar o produto, foi quando ele escapuliu da árvore e caiu. Seu Antônio se viu diante de outra situação, né, que para ele não teria mais chance. Porque no momento da queda ele ficou todo desconjuntado, colocando sangue por todo canto também. E seu filho também, ele estava diante de uma situação que a família praticamente já estava sem esperança, né? E nesse momento da queda, ele estava junto com o filho, né? E o filho conseguiu chamar os outros familiares e conseguiram levar o seu Antônio, né? Já alguns dias de viagem até o hospital, esperando o pior. E nesse certo momento no hospital, quando o seu Antônio já estava para ser levado para a capital, que era Manaus, estava todo entubado já. Os médicos pediram para a família, né, depositar fé em Deus, porque só ele naquele momento poderia salvar seu Antônio, porque do jeito que ele estava ali, dificilmente ele conseguia sobreviver, né? E seu Antônio estava abatido ali, já ia para Manaus. Foi quando um amigo dele conseguiu entrar no hospital escondido. Esse amigo entrou e conseguiu colocar o seu Antônio no lugar, conseguiu juntar ele todo. E quando deu algumas horas, seu Antônio já estava começando a melhorar, e a partir de alguns dias ele começou a melhorar e não precisou mais ser levado para Manaus. E os médicos chegaram com ele e perguntaram o que tinha acontecido com ele. Ele simplesmente falou que uma pessoa tinha tocado nele, que ele conseguia sentir que uma pessoa estava tocando nele, né, naquele momento ali. No momento que ele conseguiu recuperar a memória dele, ele já sabia que ele tinha um amigo que fazia isso. Seu Antônio melhorou e a partir daí ele começou a ter uma expectativa de que Deus existia. Na época ele não acreditava em Deus. Não acreditava, a família toda também não. E seu Antônio foi tendo alguns filhos. Esses filhos foram 11 que ele teve. E em certo momento, um de seus filhos começou a participar, né, da igreja, naquela época, né? Começou a participar. E seu Antônio também proibia o filho, né? Porque ele não queria que o filho participasse dos cultos evangélicos, né? Mas assim mesmo o filho começou a frequentar a igreja, e foi em certo momento que seu filho, aos 10 anos, conseguiu aceitar Jesus aos 10 anos. Por incrível que pareça, esse rapaz de 10 anos, ele, de uma família católica, não apoiava ele, né, nas questões evangélicas, e mesmo assim, sabendo das consequências, Deus colocou no coração dele para que ele se batizasse. E esse filho dele conseguiu se batizar, e certo tempo, né, o filho dele, através do seu testemunho, conseguiu levar o seu Antônio a ter o estudo bíblico, né? Na verdade, era o Espírito Santo que estava trabalhando no coração dele. E então, seu Antônio, aos 26 de março de 2018, aceitou a Jesus, através do testemunho do seu filho, né? E seu Antônio, ao longo do tempo, vinha trabalhando em Cristo, né? Aceitou a Jesus de uma tal forma que também conseguiu levar a maioria dos familiares a ser adventista do sétimo dia. E aos 2 de dezembro de 2023, o câncer veio e levou o seu Antônio. Essa história eu tenho muito orgulho de contar, porque seu Antônio não deu tempo de contar, né, esse testemunho. Mas eu, como filho dele, estou aqui para contar.
E foi algo marcante para mim, está sendo até hoje, porque através do meu testemunho eu consegui ganhar o papai. E através do testemunho dele, ele conseguiu ganhar mais gente para Jesus Cristo, né? E o que eu tenho para falar hoje é que não importa qual foi o acontecimento que teve na sua vida, Deus tem um propósito, assim como ele teve no meu pai. Ele já sabia que tinha a hora marcada para o meu pai, né, descansar. Então ele já tinha um propósito na vida do meu pai. E eu tenho muito orgulho de estar aqui contando esse testemunho dele, para que todas as pessoas possam conhecer também a Jesus, né, e se entregar.